Agora vamos falar então de Inter e Juventus, um jogo que eu tive o prazer de assistir aí, e eu vi um time da Inter altamente superior ao time da Juventus, cara. A questão é que é o seguinte, o time da Juventus, eles jogam muitas vezes dessa forma bastante reativa, né? Tentando se fechar lá atrás e sair no contra-ataque. Às vezes funciona. Então, por exemplo, se a Juve tivesse aberto o placar 1-0, né, num contra-ataque eventual ali e tal, poderia ter ganhado esse jogo por 1-0. E aí a gente estaria falando aqui como o alegrismo funciona, né? Como é triste, mas é eficiente. Como o unoacerismo pode ser chato, mas dá 3 pontos e tal. Só que o fato é que quando você sai atrás do placar, as coisas ficam mais complicadas. E a Juventus jogou do mesmo jeito, perdendo e empatando. Quando tava 0-0, todinho atrás, não conseguia jogar, não conseguia sair no contra. E quando tava 1-0 pra Inter, foi exatamente a mesma coisa. Foi um jogo em que a Inter de Milão teve um domínio completo e absoluto. Teve 1 ou 2 momentos de perigo só da Juventus na partida inteira. O melhor momento da Juve foi um chute de fora da área do Gatti, né? O zagueiro que foi pro ataque e deu uma baga e quase meteu um gol. E outro melhor momento foi quando o McKennie conseguiu fazer tudo sozinho, porque o ataque da Juventus não estava funcionando. Eles não estavam conseguindo gerar contra-ataques. O Vlahovic e o Will Dias não estavam conseguindo conversar bem entre si. Estavam muito isolados, então tava o time inteiro defendendo, só os dois lá na frente tendo que se virar. Tava muito difícil pra eles. Aí tem um lance em que o McKennie avança pela direita, vai driblando todo mundo, uma jogada, cara, ele foi muito inteligente. Teve um momento que ele poderia chutar, ele esperou um pouquinho, achou o Vlahovic livre. O Vlahovic, na hora que ele foi dominar, ele dominou todo o troncho, perdeu o controle da bola e perdeu o gol. Inclusive a torcida da Juventus tá caindo de pau em cima dele aí. O Vlahovic acho que foi bastante mal nessa partida. Mas de qualquer maneira, foi um time da Juventus que acabou sendo dominado. E aí saiu o gol da Inter num lance em que a Inter já tinha criado algumas chances, tá? Já poderia ter aberto o placar antes. E aí quando vai uma bola pra área, o nosso querido Pavard tenta dar um voleio barra bicicleta, lindo, cara, se ele acerta seria lindo, só que pegou assim, sabe, só raspou no pé dele, pegou tipo assim como é que chama, no cadarço da chuteira assim, e aí foi na orelha da bola. Foi parar com o Thuram chega pra cabecear e junto chega o Gatti, o zagueirão, e daí naquela disputa ali a bola bate, acho que no peito do Gatti e entra, então foi meio que gol contra do Gatti, né, o Thuram tava ali pra fazer, mas acabou sendo gol contra mesmo, e esse gol acabou definindo o jogo, mas não porque... E volta um pouco naquela questão de filosofia, de como é que tu enxerga o jogo e tal. Não porque a Inter trabalhou pelo 1-0, fez 1-0 e retrancou. Não, a Inter atacou o jogo inteiro, né? A Inter continuou criando chances, meteu bola na trave com o Çalhanoğlu, perdeu 2 bolas na cara do Szczęsny, que inclusive fez uma partida brilhante, tá? Depois eu falo mais sobre isso. Bola na trave do Çalhanoğlu, né? Exatamente. O Di Marco perdeu o gol na cara do gol. Enfim, teve pelo menos umas 4 chances de fazer gols claros. Assim, o Barella fez... Nossa, depois eu falo sobre isso. As defesas do Szczęsny, que são uma coisa à parte, tá? Mas continuando, então... Çalhanoğlu fez um jogo absurdo, né? O Sommer assistiu o jogo de camarote dentro do campo, porque ele não teve que fazer nada o jogo inteiro. O Pavard foi bem. O Thuram é o jogador que mais escalou minha... Aliás, a Inter como um todo, eu não tava apostando que eles fossem continuar com o desempenho que eles tiveram na temporada passada. E de fato continuaram e melhoraram. Acho que a Inter é mais time que na temporada passada. O Thuram é o jogador que mais calou minha boca, eu não dava nada por ele. E jogando absurdo, inclusive, minha modesta opinião, sou mais Thuram do que o Vlahovic. Não importa quanto é que cada um custou 80 milhões, outro veio de graça. Sou mais Thuram do que o Vlahovic nesse momento, né? Eu não sei, Yuri, se a Juventus, mesmo que o Allegri quisesse, se eles teriam condições de hoje, com o time que eles têm hoje, de bater de frente com a Inter, com essa Inter. Não sei. Jogar de igual pra igual, não sei se eles teriam. Mas o fato é que eles jogaram pelo 1-0. Jogaram na defesa pra sair no contra-ataque, fazer um golzinho na e vencer o jogo. Só que quando esse golzinho não sai, amigo, quando o ataque não funciona, e não funcionou nada, a Juventus não criou nada, aí, irmão, é isso que acontece. Foi um atropelo e uma diferença de nível muito grande entre os dois times. Eu separei uma conta da Juventus que falou uma parada aqui, ó, que eu achei que meio que resume, né, o que aconteceu. O pessoal lá do Bianconeri Zone, né, uma conta gringa aí sobre a Juventus, eles escreveram: choque de realidade. Porque a Juventus estava sonhando de repente com o título ali, brigando com a Inter e tal. Só que a Inter chegou e se mostrou muito, muito superior, né? Com essa vitória aí de 1-0, eles acabaram abrindo então na liderança 4 pontos de vantagem, sendo que eles têm um jogo a menos. Então se eles vencerem, a diferença já vai para 7 pontos. Acho difícil, cara. Acho difícil. A Inter tem o melhor ataque da competição disparado, a melhor defesa da competição disparada, venceu o confronto direto agora, humilhou o Milan no confronto direto, venceu a Juventus no confronto direto. Então acho difícil, cara. Acho difícil mesmo a Juventus sequer poder sonhar a partir de agora com
com o título do campeonato italiano. Eu tenho mais umas coisinhas pra falar, mas se tu puder comentar um pouquinho sobre a tua visão aí. Tu não viu o jogo, mas sobre a visão da situação toda. É doideira que a Inter não tem mais não tem chances de ser campeã invicta porque ela perdeu um jogo pra Sassuolo lá atrás, um jogo mó aleatório em meio de semana, tá ligado? Em casa, no San Siro, enfim, é muito doido isso que eles realmente poderiam ser campeões invictos. Cara, não me surpreende que a Inter tenha sido tão melhor, porque eu sempre elogio como o Allegri consegue fazer a Juventus ser competitiva, mas a grande verdade é que a Inter é muito mais forte. Até assim, se você for pegar os dois times e fazer um 11 contra 11, vai dar praticamente quase todos os jogadores da Inter. Essa que é a verdade, os jogadores da Inter são muito melhores. Tipo assim, a gente pegou uma boa época aí, em que quando você comparava o 11 da Juventus com o da Inter, era um atropelo. Todos os jogadores da Juventus eram muito melhores, sim. Na época da dinastia. Todos os jogadores da Juventus eram muito melhores. Você olhava pro elenco da Inter e parecia o time do Monza, com todo respeito pro Monza, tá ligado? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os papéis se inverteram. A Inter tá com um time muito forte, vários jogadores excepcionais. E Juventus, cara, o Allegri pega o que tem ali, faz um bem bolado. Tanto que assim, cara, um dos jogadores titulares dessa Juventus é o McKennie, que é um cara que nem era pra estar na Juventus. Eles tentaram vender a todo custo na janela de verão. O McKennie só saiu do Leeds, só voltou do Leeds porque o Leeds foi rebaixado. Porque se o Leeds ficasse na Premier League, eles teriam que comprar o McKennie. E aí depois que o Leeds foi rebaixado, eles pegaram o McKennie de volta, tentaram vender, não conseguiram. Ele ficou e assim... O elenco é curto, tanto que eles estão tendo que aproveitar vários jogadores super jovens, porque o elenco é curto. Mas então tem que usar os guri. Tá jogando bem, tá? Tá, exatamente, tá jogando bem. Ficou meio que sem querer, mas tá correspondendo, tá jogando bem. Então, não tem muito o que fazer, cara. A diferença é clara entre as duas equipes. A Juventus conseguiu se manter competitiva por causa do trabalho do Allegri, de vitória em vitória, 3 pontos em 3 pontos. Pontos corridos é por causa disso, né, cara? Porque você não precisa jogar tão bem quanto o seu concorrente pra disputar o título com ele. Porque o seu concorrente vence por 4-0, você vence por 1-0, é os mesmos 3 pontos. Então, mesmo a Inter sendo muito mais time, a Juventus conseguia se manter ali na porrada, mas a tendência realmente é que daqui pra frente a Inter confirme o título, né, cara? E confirmando o título, eles vão conseguir a tão esperada segunda estrela deles, né, cara? A Inter, que tem 19 títulos da Série A, vão se conquistarem esse, confirmando a conquista, vão pra 20 e vão conseguir colocar a segunda estrela no escudo. A Juventus que contratou nessa janela aí 2 zagueiros mais jovens, né? O Alcaraz e o Diallo, já se preparando talvez para uma futura perda do Danilo. Em breve, o Danilo tá com 32 anos, aí não sei se ele vai sair da Juve ou não. Mas, cara, um jogo bastante interessante aí, tá? Também queria ressaltar esse mosaico que a Juventus fez aqui da Medusa, o pessoal da Inter fez da Medusa, e acenderam o sinalizador dentro dos olhos. Ficou massa pra caraca, isso aqui ficou muito da hora, né, velho? Eu fico abismado como as torcidas italianas são boas nesses mosaicos, né, cara? Temporada passada, lembra na semifinal da Champions, entre Inter e Milan? Nos 2 jogos, acho que foi o Milan que fez o primeiro mosaico, aí na volta a Inter devolveu com outro mosaico maravilhoso, cara, impressionante, os caras são muito criativos. Eu fui buscar reações de torcedores também aqui, cara, o pessoal lá do Juventus Brasil, lá no Twitter, né, disseram que o time de Allegri não fez por onde e pouco ameaçou os donos da casa, uma exibição pobre dos bianconeri. Quanto isso, alguns dados impressionantes sobre a Inter de Milão. Aparentemente eles têm a melhor defesa em todos os times das top 5 ligas europeias, tomaram apenas 10 gols na Série A italiana. Depois vem o Nice, que tomou 11, o Leverkusen, Lille e Juventus tomaram 14 cada um. Também tem um dado impressionante aqui, cara, que parece que o Simone Inzaghi, pô, na minha cabeça parece que ele chegou ontem, mas ele tá na terceira temporada já ou a quarta temporada já? Agora eu não me recordo. Ganhou 2 Copas da Itália. Tá na terceira temporada dele e já se tornou o treinador com o 5º maior número de vitórias na história da Inter. São 94 jogos aí vencidos pelo Inzaghi. Realmente um trabalho muito sólido. Ele já vinha de um trabalho muito bom na Lazio, né? Que a gente elogiava bastante. Foi com a Lazio dele, por exemplo, que o Immobile igualou o recorde de gols na edição da Série A do Higuaín. E aí ele vem para a Juventus para assumir a Inter de um bom trabalho do Antônio Conte e consegue melhorar esse trabalho do Antônio Conte, que já era muito bom. No começo eu lembro que eu pelo menos criticava um pouquinho, né? Parecia que tava perdendo um pouco daquela força que tinha a Inter do Conte, mas depois engrenou realmente. Essa temporada aí tá sendo absurda. Uma coisa que eu também queria destacar muito rapidamente, cara, eu queria muito poder mostrar esse passe surreal do Çalhanoğlu. Quem não viu, vai lá na conta do Twitter do Eurofut, @Eurofut no Twitter, que a gente postou, dá uma olhada lá. Não posso mostrar aqui por
direitos autorais, mas é um passe teleguiado, uma coisa linda. Por falar em coisas lindas, tem que ser ressaltado o trabalho do Szczęsny, goleiro da Juventus. Cara, ele fez 2 defesas, cara, monstruosas. A primeira, acho que é o de Marco, manda um cruzamento perfeito pro Barella no segundo pau. O Barella pega um voleio lindo. Cara, era pra ser um golaço. E o Szczęsny salva. E a segunda é uma bola que deixam pro Arnautovic, é daquelas tipo, só empurra pro gol vazio assim, sacou? Ele tá ali, depois da marca do pênalti, quase na pequena área. Ele chuta de canhota e o Szczęsny se joga na bola igual um maluco. Cai ali, consegue desviar a bola e faz uma defesa absolutamente... Cara, é brilhante, brilhante. O Szczęsny ontem foi... Aí certamente o que separou esse 1x0 de um 3x0 pelo menos, né? Então fez uma atuação magnífica ontem. Obviamente o gol não teve culpa dele. E por último, só pra fechar, Benjamin Pavard, finalmente conseguindo aí seu espaço na Inter, né? Jogando bem, sendo elogiado. E disse o seguinte: eu jogo pela vitória, não pelo dinheiro. Minha ambição é ganhar troféus. Eu quero uma carreira da qual eu tenha orgulho. Brabo! Então tá aí, cara. Alfinetada? Os jogadores que foram pro Arábio Saudita? Não sei, mas com certeza algum jogador vai se sentir alfinetado. Se não foi, alguém vai se sentir. Mas enfim, então tá aí. Parabéns pra Inter de Milão. Timaço, hein, mano? Já tô achando que, ao contrário dos meus prognósticos de pré-temporada aí, acho que esse time na Champions... quem vier pela frente vai tomar, ó... Pá! Como é que... Infelizmente, pá! trombaram com o favorito. Trombaram com o grande favorito. É assim, cara, essa defesa da Inter realmente é muito boa. 10 gols sofridos apenas. O Morata vai ter sérias dificuldades aí, né? Cara, eu tô imaginando o Morata lá no meio dessa zaga da Inter, cara, trombando, saindo em posição de impedimento, chutando todo o troncho. Nossa, cara, vai ser um eliminatório estressante. Mas enfim, cara, a gente tem o poder da amizade. Né? A Inter é a cobra, é a serpente, é a víbora, é o mal. Mas o Atlético de Madrid é o ursinho, é o bem. A fofura. Você sabe que tem essa questão de design, né? O designer, quem trabalha com escrita, com personagens, ele sabe que existem coisas que simbolizam o bem e o mal. Então, por exemplo, o ursinho gordelinha, ele representa o bem, enquanto que a víbora, a cobra, representa o mal. E o bem é quem tem o poder da amizade, é quem tem o plot armor. Então, assim, cara, sinto muito pra Inter, mas nas oitavas de final da Champions a justiça prevalecerá.